Já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais ter você conosco, é bom demais estar com você. O assunto de hoje é um programa doce, né? Chocolate, a importância, os benefícios, os malefícios para a saúde, as dosagens certas. Por isso que convidamos aqui uma especialista. Se tem alguém que está por dentro do tema de hoje, está aqui, a doutora Salete Brito, nutricionista. Ela é mestre em clínica médica, especialista em terapia nutricional. Atua nas UTIs da Unicamp e também na psiquiatria com transtornos alimentares. É a sua oportunidade de fazer a sua pergunta aqui, tirar todas as suas dúvidas que você tem aí sobre o chocolate, sobre os doces, enfim. Aproveite, tem uma especialista aqui ao vivo. Vamos lá então para Itaborã, Rio de Janeiro, doutora. É o nosso amigo Mário Lichieri. Seu Mário, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco, seu Mário. A minha esposa, diz ele, ela é diabética tipo 2. Tem 88 aninhos, olha que maravilha, e gosta muito de chocolate. Ele quer presenteá-la, né? Sabe por que ele quer presenteá-la? Porque eles estão fazendo 65 anos de casamento. Ai, que maravilha, parabéns esse casal lindo aí, o seu Mário, né? E o nome da sua esposa, não falou que o nome da sua esposa, mas está acompanhando o programa. E qual o tipo de chocolate que ela pode comer, para eu comprar para ela? Falou assim, né? O nosso amigo, o seu Mário, doutora. Bom, olá, seu Mário, né? Parabéns pelo aniversário de casamento. O melhor chocolate para sua esposa e para o senhor, se o senhor também gostar, é o amargo. É aquele chocolate que tem mais propriedades funcionais. Então, ele vai ajudar a sua esposa a ter uma vida melhor. Ele ajuda também a pessoa a manter a memória cognitiva. Tem uma substância que se chama epicantina, que faz com que as pessoas idosas fiquem mais alertas. Então, seria 3 pedacinhos, em torno de 30 gramas de chocolate amargo por dia. Então, 3 pedacinhos, mas não vale só 3 pedacinhos daquele, depois uma caixa daquelas outras marcas por dia. Não, é só por dia, né? Obrigado, seu Mário. Deus abençoe. Parabéns. Quero mandar um abraço também à dona Maria de Lourdes e o seu Geraldo também, celebrando aí 50 anos de casamento. Parabéns de coração, viu? Frei, a sua bênção, Deus abençoe. O meu nome é Paulo, eu tenho 35 anos e sou de Campinas. Um abraço, Paulo. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco, viu, Paulo? Não consigo ficar um dia sem comer chocolate. Quando não tenho em barras, tenho que comer achocolatado em pó. Pergunta para a doutora, Frei. Isso é considerado já um vício? Um grande abraço, nosso amigo Paulo Rogério, doutora, que é aí de Campinas, 35 anos, jovem, né? Mas aí já todo dia não pode ficar sem comer um chocolatezinho. Vício é o Paulo. Olá, Paulo, de Campinas, inclusive. Vício não saberia dizer para você. O que eu posso te explicar é que o chocolate, ele tem algumas substâncias que deixam a pessoa se sentir bem. Ele ajuda na produção de dopamina e da serotonina, que é o humor, né? O hormônio do bom humor, da felicidade. Então, eu sugiro a você que você sempre tente ter em casa chocolate. Sempre o amargo de preferência, mas se isso não for possível todo dia, pelo menos, no máximo, 30 graminhas aí do chocolate ao leite. O achocolatado, talvez o carboidrato que tem, o açúcar no chocolate, é que também ajuda a pessoa a se sentir bem-humorada por causa da produção da serotonina. O carboidrato, ele ajuda na produção. Só que o achocolatado, aquela lata de meio quilo, mais da metade da lata é só açúcar. Então, de chocolate não tem nada. Então, talvez não seja nem vício, é o açúcar que te faz se sentir bem. O amargo é um pouco mais carinho, né, que os outros, porque é mais original. Mas, assim, se você pensar no preço da sua saúde, se você gosta de chocolate, vale a pena economizar para comprar o mais original. Doutora, a gente foi às ruas, né? A gente foi com esse programa aí às ruas para ouvir quais eram os questionamentos, as curiosidades do santo povo de lá. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Olá, Frei Rinaldo, eu estou aqui na rua com a Milena, que tem uma questão. Eu queria saber se é verdade que chocolate vicia. Muito bem, obrigado, Gabriel, obrigado, Milena. E aí, respondendo um pouco, completando a pergunta do Paulo aqui, o chocolate, ele tem essa propriedade, né, de se tornar, com o passar do tempo, com essa repetitividade, se tornar um vício, doutora?
Então, o chocolate ele tem algumas substâncias que ajudam a melhorar, a pessoa fica se sentir melhor, se sentir feliz. Então, ela tem a tirosina, vou falar o nome que deriva da proteína tirosina, fenilalanina, que eles ajudam na produção das substâncias do cérebro que ajudam a gente a ficar feliz. Então, ela ajuda na produção da dopamina, da serotonina, o carboidrato, que é o açúcar que tem no chocolate, o cacau também tem carboidrato, tem açúcar, também ajuda na produção da serotonina, que é o hormônio do humor. Então, isso faz com que a pessoa, quem tem necessidade, ela vai ter necessidade de sempre comer um chocolatinho. Ô, doutora Salete, às vezes a gente percebe assim, a questão da ansiedade, né? As pessoas ansiosas, elas tentam compensar essa ansiedade. Muitas pessoas vão fumar, isso, aquilo, mas muitas pessoas vão comer. E comer, digamos assim, o que gosta, o que faz bem. Pega uma caixa de chocolate pela ansiedade diante de uma prova que está por vir, um resultado que está por vir. Então fica aquela ansiedade e vão lá. Ela desperta também isso, não? A relação do chocolate com a ansiedade. Desperta, porque exatamente porque, além da serotonina ser o hormônio do humor, ela acalma, ela dá um bem-estar. Okay. E tem uma outra substância que até um nome feio, né? É a óleo-letanolamina, que óleo-letanolamina. Ela controla, um nome bem feinho, mas um nome bonito até, feio e bonito. Ela controla a produção de uma substância produzida pelo cérebro, que é as anandinas, que é outro nome difícil. O que ele faz? Ele dá euforia. Okay. A anandina, quando ela é controlada no cérebro, ela dá aquele barato que a gente sente. Okay. Então, isso ajuda a diminuir a ansiedade. Eu falei da ansiedade. E a relação entre chocolate e a depressão? O cacau, ele pode ser também considerado um antidepressivo ou não? Exatamente pela mesma função da serotonina e das dopaminas. A dopamina é aquilo que deixa você alerta, okay, né? Assim, se sentindo bem. Então, a tendência é a pessoa se sentir bem. Então, ajuda na depressão. Okay. O amargo, essas funções todas é sempre onde tem mais cacau. O dark, o negro, o amargo. Ok. Geralmente, quando eu vou comprar um cacau, né, um chocolate amargo, geralmente a gente tem que prestar atenção na quantidade, né, doutora? Porque aí, quanto disso, quanto daquilo, enfim, tem que prestar atenção. Geralmente, o que é? Um chocolate considerado amargo ou mais ou menos original, é aquele que tem que porcentagem? Então, olha, quando a gente fala em chocolate amargo, ou o ideal, o termo melhor seria porque ele é um sabor um pouquinho mais forte, mas seria o preto, o negro. Okay. Quanto mais cacau, massa de cacau, do fruto, maior é o teor de nutrientes especiais. Okay. Então, o extra amargo é aquele que tem 80% a 75% cacau, praticamente é só cacau. O amargo, só o negro, é aquele que tem entre 75% a 50%. E o meio amargo é 50%. Então, quanto maior a taxa, né, o percentual, melhor. Né? Melhor. Quanto maior, melhor. É que o amargo, o sabor é muito forte, o extra amargo. Então, okay, não é todo mundo que gosta. Agora, o meio amargo já tem um sabor mais gostoso, okay, para a maioria das pessoas. Eu sei que você está acompanhando o programa, está assim, sentindo sabor e gosta do cacau, gosta de chocolate. Eu também gosto, então tenho certeza que você está pensando assim, vou dar um presente para o Frei. Então compra, né, para o Frei, para a equipe, que um chocolate preto, né? Preto, 70% de cacau, a gente vai gostar, né? Deus abençoe. A Maria Sérgia de Magalhães, de Barão dos Cocais, lá em Minas Gerais, Deus abençoe, dona Maria Sérgia, ela gostaria de saber se quem é celíaca ou tem a doença de Crohn, qual a melhor dieta? Então, vou pedir para... Obrigado, Maria Sérgia, que a doutora explicasse o que é uma doença celíaca e o que é a doença do Crohn, e em relação, assim, essas duas, a melhor dieta. É a Maria Sérgia. Olá, dona Maria Sérgia, né? A doença celíaca, ela afeta... o que ela faz? A pessoa não pode comer nada derivado de glúten, porque o organismo da pessoa que tem doença celíaca, ele não consegue digerir a proteína do glúten. Então, o que a gente orienta? Leia os rótulos, né? Não pode ter nenhuma quantidade pequenininha de farinha, de aveia, de derivados desses dois cereais.
Por quê? Porque se a pessoa come alimentos que derivam do trigo ou da aveia, ela pode ter até levar, né? A pessoa tem que se cuidar, porque pode desenvolver um câncer. Então, é bom seguir a risca, sempre conversar com o médico, ter uma orientação médica. Já a doença de Crohn, ela afeta o intestino. Na verdade, a doença de Crohn ela pode afetar desde a boca até o final do intestino, mas mais o intestino. O paciente começa a ter, ou o indivíduo, entre aspas, feridinhas, começa a ter infecção, pode até levar uma perfuração intestinal. Então, deriva. Os trabalhos não sabem de onde vem, mas dizem que tem a ver muito com a parte emocional da pessoa. Então, quando a pessoa tem a doença de Crohn, é para sempre, como a doença celíaca. Porém, ela vai ter que fazer de acordo com a orientação do médico dela, do nutricionista. Às vezes, quando ela está com aqueles fatores que dão diarreia, que a pessoa tem dor no abdômen, na barriga, ela tem que comer alimentos menos fibrosos, alimentos mais pastosos, alimentos que não irritem mais. Mas aí depende muito. Ela pode viver muito bem sem problema, sem os efeitos da doença, mas às vezes ela tem esses efeitos que ela tem que seguir uma dieta um pouco mais rigorosa. Doutora Salete, eu sei que tem muita gente acompanhando e, de repente, jovens, adolescentes que gostam de chocolate, mas, de repente, ficam aquele trauma. Comer demais. E as famosas, assim? Mas, assim, eu não queria fazer essa pergunta, porque aqui eu acho que nas ruas o povo também tem essa curiosidade. Frei Rinaldo, mais uma questão agora da Luciana. Eu quero saber se chocolate dá espinhas, realmente. Olha, Era justamente isso, então, obrigado, Gabriel. Chocolate, então, doutora, se muita gente gosta, quer, mas fica aquele trauma, aquele peso de consciência e as espinhas, causa ou não causa espinha? olha, não tem nenhum trabalho dizendo assim, chocolate causa espinha. Um científico, assim. Não tem, né? Então, assim, a espinha tem a ver com a adolescência, com a idade, o pessoal que tem a pele mais oleosa, que come muita gordura, que não tem uma alimentação muito saudável, mas assim, não podemos dizer, jogar essa dívida em cima do chocolate. Então, não podemos dizer que chocolate dá espinha, não. Nem só se for aquele chocolate de quinta, sexta categoria. Aí que a base é feita de gordura mesmo. Aí pode, porque vai em encontro com o seu organismo, o metabolismo, a produção de gordura, a pele oleosa. Então, por aí vai obstruir e por aí vai, né, doutor? Inclusive, assim, o que nós podemos falar, às vezes começa um tabu, chocolate da espinha. Acontece que a pessoa já come muito errado, muita gordura, está acima do peso, não tem uma alimentação saudável e realmente ela vai ter espinha. Né? Que maravilha, quantas informações, isso é só o começo. Está chegando e-mail aqui, perguntas grátis. Você já fez a sua? Ainda não fez? Dá tempo, eu vou chamar o intervalo. Na sequência, eu quero ler a sua pergunta aqui no Vídeo Saúde. Esse é o Vídeo Saúde, ele é seu e volta já só para você. Outra dica interessante é, para quem está preocupado com os efeitos da saúde, né, quem quer ter maiores efeitos da saúde causados pelo chocolate, procure chocolates com maior teor de cacau. Eles geralmente vão te trazer um melhor benefício à saúde.